10 horas e 13 minutos. Há pouco o repórter Jorge Talmon entrou aqui com a gente no CBN Campinas contando sobre essa operação que acontece, a Operação Chicago, na manhã de hoje, com focos em agentes de segurança das cidades de Itu e de Indaiatuba, né? Com inclusive 14 mandados de prisão, 13 de prisão temporária, aliás, além de mandados de busca e apreensão por crimes de extorsão, corrupção e organização criminosa que teriam sido praticados por agentes públicos. Bom, sobre isso, para a gente entender melhor essas acusações, a gente conversa agora com o Dr. Daniel Pacheco, que é advogado criminalista e professor de Direito da USP de Ribeirão Preto. Muito bom dia, doutor. Obrigado por atender a CBN Campinas. Muito bom dia, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, doutor, o senhor poderia explicar o que é o crime de extorsão, em que ele consiste, que tipo de ação pode ser enquadrada nesse tipo de crime? Então, extorsão é normalmente o que a gente chama, né, de chantagem, entre aspas. Né? O nome do crime oficial é extorsão. Então, o que acontece quando a pessoa promete fazer alguma maldade, né, caso não seja cumprida alguma condição. Né? Agora, aqui nesse caso concreto, me parece que a situação é ainda pior, né? Porque, pelo onde isso aqui nos chega, provavelmente, né, a gente teve um crime de extorsão praticado por funcionário público. Então, aí o que vai acontecer? A gente vai ter, né, o crime específico, que é o de extorsão praticado por funcionário público, que tem a pena maior, que a gente chama de concussão. Então é até isso que era a minha segunda pergunta, doutor. Nesse tipo de caso, eu tenho considerado mais grave do que uma extorsão por uma pessoa, digamos assim, comum que não tenha acesso a meios públicos, digamos assim. É porque essas pessoas que são funcionárias públicas têm acesso a meios que podem realmente produzir algum mal maior para a pessoa? É algo nesse sentido? Isso, exatamente. Né? Na realidade, o que vai acontecer? Já é muito grave um crime de extorsão praticado por um particular. Né? Então, aquilo que acontece quando a pessoa fala: olha, se não me pagar 10 mil reais, eu vou revelar fotos íntimas comprometedoras, alguma coisa assim. Isso seria só extorsão. Agora, aqui no caso, o que a gente tem, né? Possivelmente funcionários públicos usando o aparato público, né? No caso aqui a polícia, para exigir vantagens indevidas do cidadão. Então, isso é muito mais grave, né? Muito mais grave por duas razões. Primeiro, porque o funcionário público deveria dar um bom exemplo, né? Então, o funcionário público deveria fazer as coisas de maneira mais correta do que o particular, e não o contrário, né? E segundo, porque o Estado, evidentemente, ele é muito mais forte, né, do que o cidadão. Então, assim, se a gente tem um funcionário público que utiliza indevidamente a máquina do Estado, né, para se favorecer, ele tem um poder muito maior que o cidadão. Porque é claro, né, que é muito mais grave a gente prometer que vai prender alguém indevidamente, que vai prender bens indevidamente usando o Estado, né, do que simplesmente falar que vai revelar fotos, né, ou alguma coisa do tipo. E, doutor, bom, eles são acusados, esses agentes públicos, né, que envolvem um delegado, guardas municipais, pelos crimes de extorsão, corrupção e organização criminosa, né? Então, é um esquema bem grande aí que, pelo visto, eles estavam envolvidos. O crime de corrupção também, como que funciona? A pena seria somada? Eles podem ser condenados por mais de um crime e as penas vão sendo somadas? É assim que funciona em caso de condenação? Isso, exatamente isso. Né? Então, assim, aqui a gente pode ter, né, se confirmadas todas essas suspeitas, condenações bastante rigorosas, porque as penas vão sendo somadas. Né? Então, a gente vai ter uma pena que vai ser dada pelo crime de organização criminosa, uma segunda pena que vai ser dada pelo crime de corrupção passiva, né? E ainda, né, outra pena que vai ser dada pela concussão. Lembrando, né, que pela informação que chega aqui para nós, possivelmente houve mais de um crime. Né? Então, me parece que não foi uma vez só que eles fizeram isso. Né? Então, Uhum. organização criminosa é uma vez só, é um crime só, né? Não tem como ter duas vezes. Mas os outros crimes, né, de corrupção passiva e de concussão, são crimes que parece que foram sendo cometidos várias vezes. Então, com isso, né, a gente vai tendo aí a somatória de todas essas penas, podendo chegar a penas altas aí de dezenas de anos. E o que a gente vê muito, né, nesses casos envolvendo principalmente agentes públicos é que acontecem essas operações, acontecem as prisões, só que parece que lá na hora é difícil de isso ser provado e resultar numa condenação. Realmente é muito difícil provar esse tipo de situação, você tem que ter provas muito claras. O que acontece nesses crimes de corrupção? Então é complicado, né? Porque esse tipo de coisa nunca é feita com testemunhas, né? Nunca é documentado por meio de provas por escrito, uma coisa assim, né? Então, e a gente tem aqui o princípio do indúbio pro réu, né? Ou seja, na dúvida, a justiça decide a favor do réu. Então, para que haja uma condenação, a gente precisa, né, realmente, como você muito bem disse,
que existam provas contundentes, né? Provas que apontem com certeza no sentido da autoria do crime, que a pessoa realmente cometeu o crime, né? Agora, aqui nesse caso, né, normalmente, o que costuma acontecer numa situação como essa? A gente tem uma operação que já vem acontecendo há algum tempo, e era feita de maneira sigilosa, né? Hoje que isso veio à tona, com as prisões, né? E com tudo mais. Então, é possível, é claro que isso é uma coisa que a gente só consegue saber olhando o processo, né, que não deve estar disponível ainda, mas é possível que já existam provas, né, suficientes para uma eventual condenação, dependendo do que a polícia conseguiu apurar nesse período. E por se tratarem de agentes de segurança, como por exemplo, o delegado titular do primeiro DP de Indaiatuba, 2 investigadores, um escrivão e 2 guardas municipais que estão envolvidos, além de 3 advogados, né? Mas esses agentes que trabalham com segurança pública, eles têm direito a algum tipo de prisão especial ou pelo fato de eles serem civis isso não acontece? Não, nesse caso não tem prisão especial, né? Pode haver uma prisão especial durante o processo, que é o caso agora, né? Então, assim, nesse momento, pela informação que nós temos, eles estão em prisão temporária, né? Ou seja, uma prisão que acontece durante as investigações, nós não temos ainda nenhuma condenação, né? Então, nesse momento, é possível, sim, que eles tenham uma prisão especial, né? Marcadamente se tiver nível superior, que é o caso do delegado, por exemplo. Agora, em caso de condenação, né, se houver a confirmação de tudo isso, uma condenação, transitar em julgado, eles forem cumprir pena, o normal é eles irem para o presídio comum, né, para a penitenciária, como qualquer outra pessoa. Né? É claro que tudo isso vai ter que ser avaliado pela SAP, né, para ver o que seria mais conveniente no caso, mas o que a lei estabelece é essa, né, que havendo condenação, todo mundo deve cumprir pena na penitenciária. E no curso do processo, né, nesse momento, o que acontece? Eles são levados para a delegacia, são presos, eles passam por audiência de custódia nesse caso também? Quem vai determinar, como vai ser determinado se eles seguem presos durante a investigação ou não? Então, nesse caso, a gente tem a prisão temporária, né? Então, como o próprio nome diz, é uma prisão que é temporária, ela tem uma duração determinada, tá? Então, aqui no caso, né, essa prisão temporária, ela pode ser prorrogada uma única vez, tá? E pode eventualmente ser convertida em preventiva. Então, assim, se a situação ficar como está, a tendência é que eles fiquem presos nos próximos dias, né? Então, que fique aí pelo menos mais uns 5 dias presos, depois a gente pode ter uma prorrogação por um prazo de outros 5 dias, e sem prejuízo de que nesse meio tempo seja decretada a prisão preventiva. Ou seja, né, uma prisão que não vai ter data para terminar, por tempo indeterminado. Isso pode acontecer ou não, né? Pode ser que eles saiam também depois da prisão temporária. A audiência de custódia deve acontecer sim, possivelmente está acontecendo nesse momento, né? Normalmente a audiência de custódia é pela manhã, no dia em que é feita a prisão, mas nesse caso, né, o que é importante a gente dizer, dificilmente eles sairão na audiência de custódia. Porque assim, a gente ouve muito falar que a pessoa foi presa, né, e foi liberada na audiência de custódia. Só que isso acontece quando a gente tem a situação da prisão em flagrante, né? Então, muitas vezes, quando tem a prisão em flagrante, na audiência de custódia, o juiz entende que não há por que manter aquela pessoa presa e acaba liberando. Agora, aqui é uma situação diferente, porque a gente tem uma prisão que é temporária, né? Uma prisão que foi decretada por ordem judicial mesmo. Tá? Então, o juiz que vai fazer a audiência, né, ele tem a mesma autoridade do juiz que decretou a prisão. Então, dificilmente ele vai mandar soltar nesse momento. Né? Então, a tendência é que a audiência de custódia seja só para verificar se os presos foram bem tratados, se a prisão seguiu as regulamentações legais, está tudo certinho. Né? Sem prejuízo, é claro, de que a defesa faça algum recurso para o Tribunal de Justiça, lá em São Paulo, pedindo, né, a liberdade provisória deles. Mas na audiência de custódia, acredito que eles não saiam. E, doutor, só para a gente finalizar, como eu disse aqui no começo, eles estão sendo investigados por extorsão, corrupção e organização criminosa, mas o senhor acredita que no futuro, com o andar das investigações, eles possam ser acusados também pelo crime de concussão? E se o senhor puder explicar o que é o crime de concussão exatamente também? Então, concussão é a extorsão praticada pelo funcionário público, né? Então, é o que acontece quando o funcionário público, usando o seu cargo, usando a sua função, ele extorque o particular. Né? Então, me parece até que isso seria, né, o mais adequado aqui no caso concreto, pelo que chega até nós. Né? É claro que a polícia está investigando, a gente vai ver o que aconteceu, né? Mas é isso. Então, seria bem essa situação. O funcionário público vai lá e exige, né, algum tipo de vantagem para não praticar algum ato. Né? Então, a gente pode começar com um exemplo mais simples. Por exemplo, o policial, né, que exige algum tipo de vantagem no motorista para não multá-lo na estrada. Né? Então, isso pode acontecer. Então, me parece que se as coisas forem como estão aparecendo no momento, né, que seria mais essa situação,
Que aí o que vai acontecer? Esse crime vai ter uma pena mais alta, né? Então, assim, simplesmente extorsão, a pena máxima é 10 anos. Para concussão, a pena máxima chega a 12 anos, já é maior. E tem um outro detalhe muito importante, que a gente não pode deixar de mencionar, que é o seguinte, né? A gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil a gente ter a demissão de funcionário público, né? Uma coisa que acontece muito excepcionalmente, né? E tem que estar muito bem documentada. Quando a gente tem uma situação em que o funcionário público pratica um crime de concussão, né, ainda mais aliado com outros crimes, como está aparecendo aí, normalmente, né, em caso de condenação, a gente tem também, né, a perda do cargo, ou seja, a demissão do serviço público. Tá certo, então, doutor. A gente então tirou algumas dúvidas aí sobre esse caso que acontece hoje, né, em relação à Operação Chicago lá em Indaiatuba. Doutor Daniel Pacheco, advogado criminalística, professor de Direito da USP de Ribeirão Preto. Muito obrigado por atender a CBN Campinas. Uma ótima terça-feira para o senhor. E eu que agradeço, um grande prazer estar aqui com vocês. Ótima terça-feira para todo mundo. Obrigado.